um tweet do SofaScore, né? O tweet é de ontem, às 2h20 da manhã. Então, não tinha como ser falado ontem, né? Está sendo falado hoje na live. Os maiores criadores de chance, né? As grandes chances criadas no Campeonato Brasileiro de 2023. O líder, Everton Ribeiro, do Flamengo, com 6 grandes chances criadas. O Eduardo, do Botafogo, é o segundo, com 6 também. O Vitor Bueno, do Atlético Paranaense, é o terceiro, com 5. Empatado com o Dudu, do Palmeiras, com 4. E o quinto colocado é o Gerson, do Flamengo, com 4 também. Então a gente fala que o time não cria e tal, não sei o quê. Em grandes chances criadas, a gente tem 2 jogadores, um em primeiro e um em quinto. E aí a gente vai falar de outro caso, né? Precisa concluir melhor e finalizar e botar essa bola dentro da casinha. Isso é outro fato também. E aí fica muito por conta do seu Gabriel, né? Um pouco menos do Pedro, mas o Gabigol precisa melhorar muito nisso. Eu achei interessante trazer isso, o Rafa, principalmente para linkar com essa questão do jogo com posse do Sampaoli, né? E a importância dos meias, né? Eu acho que a Arrascaeta, passar aí mais umas 10, 15 rodadas, pode ser que o Arrascaeta apareça nesse bolo aí, porque é um jogadoraço, ficou um tempo fora, né? Mas o interessante é o Everton Ribeiro, né, cara? Que muita gente contesta já o Everton Ribeiro, a gente não sabe se renova, né? Tem jogo que o Everton Ribeiro faz, a gente fala assim, velho, vai embora, velho, não dá mais, pô, o cara não consegue ficar em pé. Acho que foi o jogo do Grêmio, cara. Eu até reclamei com o Arthur, falei, cara, ele não tá conseguindo ficar em pé. Ele tropeça, ele tá caindo e tal, não sei o quê. E aí você chega aí na estatística, nos números frios, você vê que o cara é líder aí na criação de chances criadas. Será que a gente vai voltar a falar do Everton Ribeiro? E aí, renova, não renova e tal? Como é que vai ser esse final de ano do Everton Ribeiro? Você levantou uma bola legal. Você sabe qual que é, Marcão? Regularidade. Regularidade é importante quando a gente fala de renovação. Pô, eu vou dar um exemplo. Eu não sei se a galera vai lembrar desse jogo. O Everton Ribeiro, acho que ele jogou 45 minutos contra o Botafogo, um jogo que a gente até perdeu. Ele cansou de botar atacante na cara do gol ali, aquele jogo. Eu lembro que eu tava no pós-jogo, eu falei, se Gabigol e Pedro tivessem jogado um pouquinho melhor, ele saía consagrado hoje. Esse não foi o jogo que foi depois do Gabriel ter falado que só o Arrascaeta enxergava ele e tal? O Everton Ribeiro... Exatamente. Acho que é esse jogo, né? Exatamente. E aí o Gabigol perde cara a cara com o goleiro 2 vezes. E o Pedro aproveita e perde a sua também numa exibição de gala do Everton Ribeiro. Então, eu acho que isso vai muito, Marcão, na questão física. Será que o Everton Ribeiro está conseguindo dar conta de toda essa sequência de jogos dentro do Flamengo? Porque, às vezes, ele entra melhor no segundo tempo do que ele começa jogando. Ele começa jogando, o ritmo dele cai mais rápido, mas... Não, aí o Carlos, eu acho que também não foi isso. Eu acho que não foram 5 chances. Bom, aí não sei, pode ser. Cara, eu coloco... Pode ser umas 3, tá? Pode ser umas 3. Mas mesmo assim, cara, vamos dar o crédito pro jogador. Um jogador que entra no intervalo e cria 3 chances claras de gol, esse cara tem talento, a gente sabe que ele tem talento. E eu acho que a questão do Everton Ribeiro, ela está muito mais em relação à parte física, ela está muito mais em relação a como ele aguenta a sequência de jogos, mas eu acho que essa estatística, que talvez a gente até não se ligasse muito, eu acho que revela muito do que é o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro é um jogador criativo. Ele não é o melhor jogador do Flamengo nesse aspecto, porque você tem o Arrascaeta é ainda mais criativo, ele acha uns passes mais improváveis, mas o Everton Ribeiro, ele constrói muito bem o jogo. Agora, até que ponto o Everton Ribeiro tem a parte física para entregar esse talento que ele tem com regularidade? Eu acho que a renovação ou a não renovação do Everton Ribeiro passa muito por isso, porque fica muito difícil você esperar lampejo de jogador. Esse que é o problema, cara. Quando o seu jogador tem muito talento, mas a parte física impede dele te dar alguma coisa no dia a dia. E o outro, pelo amor de Deus, galera, não estou falando de encerrar contrato, nada disso não. Assim como o Arrascaeta tem que ser mais frequente, jogando como o Arrascaeta no Flamengo. Acho que ele já está melhorando. Acho que o Arrascaeta já está fazendo jogos melhores. Mas a gente precisa de jogadores que deem mais do que lampejos. Então, a gente precisa monitorar também com que frequência o Everton Ribeiro tem feito isso. E muito bacana o Gerson também, cara. Porque o Gerson está nessa vice-liderança
nesse quesito, é um cara que realmente está criando muito jogo. A gente até comentou aqui depois do jogo do Grêmio, botou o Bruno Henrique na cara do gol, não satisfeito, fez um bom cruzamento para o Bruno Henrique fazer o gol de cabeça. Eu acho que isso mostra que E assim, por mais que a gente fale que o time não cria muito e tal, a gente está falando do time que é terceiro colocado no Campeonato Brasileiro e nos últimos 5 jogos tem 4 vitórias e um empate. Então, alguma coisa de boa esse time está fazendo, né? Caraca, bicho. Olha isso, Marcão. O que o João Pedro falou? Foram 5 só naquele segundo tempo? Caraca, irmão. Aí esse jogo foi maluquice mesmo. E o pior é o seguinte, acho que nenhuma dessas 5 foi aproveitada, né? O gol do Flamengo é de cabeça ali no segundo tempo, né? Tá no mudo. Está no mudo. O Fabrício Bruno faz um cruzamento, o Léo Pereira pega de chapa. E depois tem um escanteio que o Léo Pereira cumprimenta de cabeça. Os dois são batidos pelo Everton Ribeiro. Mas você vê, Marcão, isso é ruim, tá mal distribuído. Sim, é isso que eu ia falar agora. Assim, eu até peguei aqui uma mensagem aqui do Gleison. Ele falou aqui, Everton Ribeiro é foda, passou 89 minutos caindo e faz um lance genial. Acho que ele tá assim nos jogos também. Ele faz jogos, às vezes, burocráticos e daqui a pouco ele aparece e faz um lance mágico. Eu acho que precisa ter um pouco mais de consistência. Acho que precisa ter um pouco mais de regularidade no jogo do Everton Ribeiro. Assim como no jogo de outros jogadores também. Tá? Acho que outros jogadores também precisam disso. Eu não sei se isso tem a ver, de novo, com a questão física. E é o que o Alan Neves fala aqui. Eu falei aqui no começo do ano que os jogadores mais velhos sentiriam o longo período de férias e a péssima pré-temporada. Só agora que ele vai começar a entrar em forma. Assim foi Davi Luiz e Vidal e tal. Eu acho que os exemplos não foram bons do Davi Luiz e do Vidal. Apesar de que, eu tenho que reconhecer aqui, o Davi Luiz tem feito partidas melhores. O Vidal a gente tem muito pouco a comentar, porque o espaço amostral é muito pequeno, ele entra por poucos minutos, né? Mas é loucura, né? Você vê, o cara tem 6 chances criadas, 5 em um segundo tempo que ele entra, né? E aí, assim, estatística é isso, né? O cara é líder, mas, você vai ver, ele fez tudo em um jogo, né? E aí os outros jogos, a gente meio que não tem tanto a presença dele. Em alguns jogos ele nem foi titular mesmo, né? E aí eu acho que o Flamengo vai precisar pensar nesse lado direito. Não sei se o Luiz Araújo é essa solução, porque eu acho que é um jogo totalmente diferente do Everton Ribeiro. Sim, não sei, eu vou esperar para ver, mas eu acho que a característica é bem diferente, né? Eu não sei se a gente vai ter um jogador tão cerebral para jogar sem espaço. O Luiz Araújo é um cara mais de velocidade, mais forte, que vai precisar do espaço ali para poder botar ali a correria dele para funcionar. Eu não sei se isso vai acontecer, mas eu gosto do Everton Ribeiro. Eu gosto bastante. O Flamengo, saiu uma notícia, né, que o Flamengo tinha 7 jogadores aí para acabar o contrato. Vidal, Marinho, Davi Luiz, Bruno Henrique, Everton Ribeiro, Pablo, e tá faltando um. Daqui a pouco a galera lembra aqui. E o Felipe Luiz. Eu para mim, assim, de cara, e o Rodrigo Caio. É isso mesmo, tá faltando o Rodrigo Caio. De cara, assim, hoje, se fosse para decidir hoje, eu ficaria com o Bruno Henrique, e aí sim eu posso estar sendo influenciado pelo gol, pela emoção do gol, que eu fiquei muito feliz com o gol do cara. Mas eu acho que eu ainda tenho uma esperança de que esse cara vai voltar a ser jogador. E o treino de hoje me dá um pouco mais de certeza disso. Esse cara daqui a pouco ele tá voando aí de novo, cara. Isso aí é a imagem do treino de hoje, tá? Essa é a imagem do treino de hoje. Se você reparar aí, ele subiu um pouquinho do chão, tá? Subiu um pouquinho do chão. Está num vídeo da Flá TV, é a captura do vídeo. O Bruno Henrique eu renovaria. E eu ficaria tentado a renovar com o Everton Ribeiro com uma redução de salário. Acho que é um jogador genial. Agora, ele não pode ser titular. Cada jogo que passa, eu vejo que ele não tem condição de ser titular do Flamengo, né?
E aí vai entrar toda aquela questão, mas você vai pagar, pô, 600 mil, 700 mil para um reserva e tal. Coisa que eu aqui já critiquei, por exemplo. Eu criticava muito o Vitinho. O Vitinho tem um salário gigante e é um reserva quanto mais. O cara não entrava, pô. O cara entrava ali para jogar 15 minutos, né? E aí, eu não sei, cara. Eu resistiria um pouco com o Everton Ribeiro, porque é aquele negócio do reforçar o rival. Eu acho que se ele sair do Flamengo, ele reforça alguém, né? O Corinthians e tal. Eu acho que o Bruno Henrique também. O resto, tirando o Bruno Henrique, que eu renovaria, e o Everton Ribeiro, que eu ficaria tentado a renovar, o resto eu acho que acabou a carreira no Flamengo para todo mundo, né? O Rodrigo Caio não tem condição, o Rodrigo Caio não joga. Eu gosto muito do Rodrigo Caio. Eu acho ele, tecnicamente, hoje, ele seria o melhor zagueiro do Flamengo. Mas ele não consegue jogar. É simples assim. Felipe Luiz tem 8 jogos na temporada. Não consegue jogar. Eu adoraria ver o Felipe Luiz jogando mais um ano. Quando ele entrou aí, um jogo aí para jogar 15 minutos, pô, tu vê que o cara é diferente, mas ele não consegue jogar, né? E aí, Pablo, Marinho, Vidal, esses aí a gente tem que dar um tchau e mandar embora.